Olá, boa tarde, bem-vindos à Sociedade Civil. Os portugueses estão entre os cidadãos europeus que menos sabem sobre os efeitos dos antibióticos. Portugal é também um dos países onde mais se tomam antibióticos e onde as vendas são muito superiores às de outros Estados europeus. O que são os antibióticos, como é que os portugueses os consomem, vamos ver os números que mostram como é que estes medicamentos estão a ser usados. Foi em 1928, no laboratório, que o médico Alexander Fleming descobriu a penicilina. Conta-se que esta substância foi descoberta por acaso, mas a verdade é que revolucionou a medicina da época. Fleming descobriu o antibiótico, mas foi a indústria norte-americana que no final da Segunda Guerra Mundial usou a penicilina pela primeira vez. Hoje existem vários tipos de antibióticos. Produzidos em laboratório, tratam-se de substâncias desenvolvidas a partir de fungos, bactérias ou elementos sintéticos cujo papel é combater os micro-organismos responsáveis por infecções. Em Portugal, os antibióticos são medicamentos sujeitos à receita médica, o que significa que só podem ser usados por indicação médica. Ainda assim, verifica-se entre a população portuguesa elevados níveis de resistência aos antibióticos. O que, de acordo com a Direção-Geral de Saúde, é explicado pelo uso indevido e intensivo de antibióticos. Para combater o problema, a Direção-Geral criou o Programa Nacional de Prevenção das Resistências aos Antimicrobianos, segundo o qual os portugueses gastam em média 7 milhões de euros por mês em antibióticos. Dados do Infarmed mostram que entre 2006 e 2011 foram gastos mais de 100 milhões de euros em antibacterianos por ano. Para combater esse gasto e a elevada resistência dos portugueses a esses medicamentos, a DGS aconselha a acabar com o uso desnecessário destes fármacos, a evitar a automedicação e a devolver as sobras de antibióticos à farmácia. Para alertar os profissionais de saúde para a necessidade de promover o uso racional destes medicamentos, a União Europeia tomou a iniciativa de criar o Dia Europeu dos Antibióticos. O dia assinala-se a 18 de novembro. Vamos então tentar perceber como é que os antibióticos devem ser usados para melhorar a nossa saúde e com que cuidados é que devem ser usados. Muito obrigada aos meus convidados desta tarde. Luís Caldeira é médico, infecciologista no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e é membro também do Programa Nacional de Prevenção das Resistências aos Antimicrobianos da Direção-Geral de Saúde. É verdade. Dizer, é grande. Luís Caldeira, talvez fosse importante para quem nos acompanha ou vai acompanhar neste debate perceber em concreto, de uma forma clara, o que é que são antibióticos. Bem, antibióticos são um grupo de medicamentos com uma função muito específica, que é o de tratar infecções por bactérias. As infecções podem ser causadas por vários tipos de agentes. As mais frequentes, digamos, na comunidade são causadas por agentes virais, são aqueles que causam as constipações e, enfim, a maior parte, as doenças que geralmente fazem as pessoas recorrer ao médico ou aos consultórios. E essas não beneficiam de antibióticos, são agentes que muitas vezes se curam por si próprios, em raras circunstâncias podem complicar-se, mas essas infecções não beneficiam de antibióticos. Depois há umas infecções mais específicas que felizmente são mais raras e que essas vão precisar, para as combater, de fármacos que possam controlar o crescimento das bactérias. Enfim, são infecções como as pneumonias, infecções que muitas vezes, pela sua gravidade, devem até ser tratadas em ambiente hospitalar, infecções urinárias que podem também justificar a utilização de antibióticos. Mas digamos que essas infecções, dentro do grupo daquelas que causam doença na comunidade, são uma minoria. E a verdade é que se utilizam antibióticos de uma forma indiscriminada para muito mais situações do que aquelas que seria justificável. Precisamente, essa é uma das questões pelas quais estamos a ter aqui esta conversa hoje à tarde e também para fazer essa prevenção, não é? Junto das pessoas. Falou aí em vírus e em bactérias. E os antibióticos são usados para combater as bactérias. Essa é outra das confusões que as pessoas fazem muitas vezes, é entre vírus e bactérias também, não é? Frequentemente é uma das causas, provavelmente, do uso indiscriminado e dos antibióticos. É um bocado difícil do ponto de vista técnico estarmos a entrar nas diferenças entre os vírus e as bactérias. Os vírus são
agentes bastante mais simples Claro. do ambiente, as bactérias são mais complexas e por isso mesmo, com alguma facilidade, desenvolvem mecanismos de defesa contra os antibióticos que as pretendem atacar. É preciso perceber que são agentes vivos e, como todos os agentes vivos, têm uma estratégia como a nossa de persistir, e nós temos que perceber que de todos se faz a harmonia do mundo e, portanto, as bactérias têm realmente mais facilidade em desenvolver mecanismos que combatem a eficácia Mas falou dos das antibióticos. constipações, por exemplo, que As são provocadas por vírus, não é? Exatamente. E há que distinguir entre constipações e gripes, por exemplo, ou não? Não, a própria gripe é uma doença provocada por um vírus que, Também. apesar de todo o envolvente que se tem trazido e do facto de ser uma doença que aparece ciclicamente e com alguma gravidade, enfim, não tem havido, na verdade, um grande aumento da gravidade da gripe nos últimos anos, é também uma doença provocada por vírus. E também ela não necessita, na sua situação, no tratamento inicial de antibióticos. Pois é evidente que, como disse, em casos raros, essas doenças provocadas por vírus podem, em pessoas que têm, sobretudo nas pessoas que têm as suas defesas diminuídas, que têm algumas outras doenças graves à partida, sobretudo doenças pulmonares ou doenças cardíacas, diabéticos, nas grávidas podem vir a complicar-se e eventualmente a provocar abrir o caminho às bactérias que residem nas vias respiratórias e, portanto, permitir que haja depois uma segunda infecção bacteriana, mas que essa necessita realmente de antibiótico e, em princípio, como digo, deve ser tratada em ambiente hospitalar, com outro cuidado. Fico com a ideia Isso é, felizmente, uma raridade. Essa complicação, digamos, das doenças virais é mas rara. Mas, como está a dizer, fico com a ideia, imagino que em casa também, que as bactérias são mais perigosas do que os vírus, normalmente, ou não? Depende, mas têm mais facilidade, têm mais mecanismos patogénicos, portanto têm mais facilidade em causar doença grave, da mesma forma que também têm mais facilidade em fugir aos antibióticos e tornar-se difíceis de tratar. É fácil diagnosticar quando é que estamos perante um vírus, quando é que estamos perante uma bactéria? Relativamente fácil. Pode haver uma sobreposição. Nem sempre nós conseguimos, de uma forma geral, distinguir só pelos elementos clínicos se a doença é provocada por um vírus ou é provocada por uma bactéria. Mas há uma boa série de indicações de laboratório fáceis de conseguir obter e clínicas que nos fazem orientar o diagnóstico para uma doença viral. E o primeiro elemento nem é um elemento clínico, é um elemento casuístico. A frequência com que nós encontramos, sobretudo nas idades mais novas, mesmo em idades mais avançadas, as doenças virais são muito mais frequentes do que as bacterianas. Logo por aí, à partida, quando se nos apresenta uma infecção dessas, a primeira hipótese, ou a primeira probabilidade é que seja uma situação viral. É claro que nós devemos depois procurar os elementos. São os mais comuns também, São os mais comuns, de longe, os mais comuns. De facto é um bocado essa dificuldade às vezes nós conseguimos, mas eu penso por isso é que é necessário recorrer ao médico, é necessário uma opinião clínica, o médico está perfeitamente treinado e habilitado para fazer essa distinção, para recorrer a elementos de laboratório se achar que a distinção não se consegue fazer só pelos elementos clínicos e, portanto, para depois fazer a decisão. Já vamos falar também sobre essas questões, sobre a forma como é que os antibióticos estão a ser usados pela população. Célia Manaia, bem-vinda à Sociedade Civil. É professora e é investigadora na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto. E trabalha com bactérias na água, não é? No ambiente. No ambiente aquático. Portanto, bactérias são as suas companheiras, digamos assim, de trabalho diárias há muitos anos. O que é que são bactérias? Bactérias são células, são seres vivos muito simples. Eu estava aqui a ouvir o Dr. Luís Caldeira e estava a pensar como é que se pode fazer uma distinção muito simples entre um vírus e uma bactéria. Um vírus depende sempre de um hospedeiro para poder ser considerado um ser vivo, e uma bactéria não, é autónoma, tem um crescimento extremamente rápido, o que a faz ser uma vencedora num ambiente. Autónoma quer dizer, não tem que estar no nosso corpo. Quando falar aqui ao hospedeiro, vamos falar de uma maneira simples. Por exemplo, os vírus hospedam-se em nós, não é? O vírus só se multiplica... E a bactéria não precisa. Exatamente. O vírus só se multiplica se entrar na nossa célula, por exemplo. Ao passo que a bactéria, nós libertamos-la para o ambiente e ela pode continuar a multiplicar-se sozinha. E muito rapidamente, falo com muita rapidez, estas são as características importantes das bactérias e mudam o seu rosto também com muita rapidez e com muita facilidade. Mudam, portanto, os vírus também mudam.
Mas talvez a maior complicação da questão quando se fala de bactérias resistentes a antibióticos é exatamente essa propriedade extraordinária que as bactérias têm de se adaptar a condições adversas e, portanto, elas conseguem sempre vencer as dificuldades que lhes são impostas, ou quase sempre. E são todas iguais ou não? Não, não são todas iguais. Há algumas que são muito mais aguerridas nesta luta, mas são essas precisamente que sobrevivem, não é? Quando, por exemplo, na presença de um antibiótico, inclusivamente no nosso organismo, são essas que têm capacidade de se adaptar à mudança que vão sobreviver. E essas são as resistentes. E, portanto, essas são as vencedoras nesta claro. luta. E, portanto, o que nós temos vindo a fazer na biotecnologia e na nossa área de investigação é precisamente compreender como é que estas bactérias depois no ambiente, como é que elas sobrevivem e como é que elas se comportam. E são também... E como elas resistem, que é uma das questões que estamos a tratar aqui. São processos diferentes, todos esses processos, imagino eu, de como é que a bactéria se vai adaptando ao ambiente para sobreviver nele. Exatamente. Não é? Essa transformação é feita rapidamente, os processos são diferentes, consoante o tipo de bactéria que temos? Há bactérias que são particularmente importantes nesta área, porque são bactérias que vivem no nosso intestino. E, portanto, no nosso intestino elas estão numa situação muito privilegiada, no nosso e de outros animais. Estão numa situação muito privilegiada para adquirir as tais resistências. Porquê? E precisamente porque elas são muito numerosas no nosso intestino. Estou a falar, por exemplo, de Escherichia coli, que é uma bactéria que eu acho que mais ou menos se vai falando. As pessoas conhecem, já ouviram falar de certeza. Exatamente, quanto mais não seja por causa daquele surto que houve na Alemanha aqui há uns anos. Que é uma bactéria intestinal, é uma bactéria cuja presença no intestino é prevista e que, perante determinadas situações, designadamente de uma administração de antibiótico, há sempre um risco acrescido dessas bactérias começarem porque esta é uma particularidade interessante, as bactérias conseguem passar esta informação de umas para as outras. Eu tenho aqui uma bactéria que é suscetível, tanto que morreria com antibiótico, comunicam, exatamente. E, portanto, ela... São inteligentes. E tenho aqui outra... São bastante inteligentes. Uma espécie de inteligência, não a nossa, mas... São. E, portanto, essa que é resistente vai passar a informação para que é suscetível e por aí fora. Portanto, vamos ter aqui um mecanismo, e isto acontece no nosso intestino, como também pode acontecer no ambiente. E esses grupos, portanto, estava eu a dizer que essas bactérias que podem viver em simbiose com o ser humano ou com outros animais e que depois também sobrevivem no ambiente são particularmente interessantes. E essas também já percebemos que são particularmente bem adaptadas a estes mecanismos. Portanto, são já vamos saber mais sobre essas bactérias e como é que elas criam essas resistências e o quanto isso pode ser perigoso para a nossa saúde. Vou introduzir agora também na conversa a Anabela Madeira. Boa tarde. É farmacêutica do Departamento de Serviços Farmacêuticos na Associação Nacional das Farmácias. Já percebemos que os antibióticos são, digamos assim, um tratamento correto para quando existe uma infecção bacteriana. E a forma como nós o usamos, como as pessoas comuns o usam quando precisam, geralmente é a forma correta? O problema da resistência aos antibióticos revela que, muito provavelmente, a forma como utilizamos não será a mais correta. Por isso é que o papel aqui do farmacêutico e de toda a equipa da farmácia é muito importante, complementando aquilo que o médico faz no momento da prescrição, que é reforçar como é que o tratamento deve ser feito. E há aqui alguns aspectos importantes, é que a dose deve ser respeitada, os horários de administração devem ser cumpridos, bem como a duração do tratamento. Portanto, os dois últimos aspectos essas regras são fundamentais e vão contribuírem muito para o aparecimento de resistências. As pessoas que não cumprem o horário de administração, e há também um outro fenómeno, que é quando se sentem melhores, alguns sintomas que desapareceram e, portanto, já não é necessário fazer o tratamento. Imagino, foi prescrito por 5, 7 dias, mas ao fim do 3º dia eu sinto-me melhor, então vou parar, já não preciso de fazer mais antibiótico. Isso acontece com muita frequência? Com alguma frequência, e isso é um erro tremendo, porque, e vai ser a grande causador deste aparecimento também de resistências, que é, no fundo, a má utilização do tratamento. Como é que os farmacêuticos, no papel que têm, podem servir aqui como agentes de prevenção? Agentes de prevenção e agentes educativos. Temos aqui um papel, acho que muito importante, porque somos os últimos profissionais de saúde a contactar com o doente antes de ele iniciar o tratamento. Portanto, temos aqui uma oportunidade ótima para reforçar tudo aquilo que já foi dito.
e este reforço deve ser feito verbalmente, mas também escrito. E é comum nas farmácias ou colocar uma etiqueta na caixa do antibiótico ou escrever até na caixa do antibiótico a duração do tratamento e o intervalo de administração. É fundamental este explicar que aquilo é para cumprir mesmo. Exatamente. Até ao fim, não é? Por outro lado, explicar o objetivo da terapêutica. Mas, por exemplo, não é muito comum nas farmácias explicarem-nos que se não fizer assim, pode acontecer isto e isto e isto. Ou seja, explicam-nos como é que é o tratamento, a que horas devemos tomar, os dias que vamos tomar, etc. Mas, por exemplo, não alertam para as consequências de não o fazer. Isso poderia ajudar. Há essa preocupação, até porque nos últimos anos as farmácias têm participado e têm promovido algumas campanhas educativas para a população em geral, para uma correta utilização, não só do antibiótico, mas de todos os medicamentos. Há efetivamente essa preocupação de alertar as pessoas para aquilo que são as consequências da má utilização, a necessidade de cumprir. E quando se escreve ou quando se coloca uma etiqueta em que se refere até quando é que o tratamento deve ser feito, estamos, portanto, a fazer um reforço para que a terapêutica seja feita até ao fim e que seja cumprida a prescrição. Isso são aspectos fundamentais. E as pessoas recorrem à farmácia depois, entretanto, se há algum problema, se deixaram a medicação a meio ou não? Sim, é vulgar. É vulgar as pessoas que pararam a terapêutica, que entretanto surgem, portanto, as recidivas, que é o aparecimento dos mesmos sintomas, muitas vezes até com complicações mais graves, e aí é vulgar as pessoas regressarem à farmácia. Para dizer que o medicamento não resolveu nada? Não, muitas vezes para tentar perceber o que é que devem fazer. E, portanto, aí é fundamental haver uma referenciação novamente ao médico. Pois, porque é fazê-las regressar ao médico. Exatamente, e porque o problema é que ao interromper a terapêutica, portanto, a infecção pode voltar com complicações ou com uma maior gravidade. E, portanto, é fundamental que este tratamento seja cumprido, não só por questões de saúde para o próprio, não é? Por complicações que daí podem advir, mas também até em termos de custos daquele tratamento que não foi eficaz e será necessário um novo tratamento. Um novo tratamento, pois, muitas vezes. Muitos destes medicamentos são medicamentos que duram muito pouco tempo, não é? Depende. Ou relativamente pouco tempo. Alguns até são de guardar no frigorífico, duram... ou não, os antibióticos. Depende do tipo de antibióticos. Há vários tipos de antibióticos. Depende da situação. Depende da bactéria, do local da infecção e da escolha que foi feita em termos terapêuticos. Por vezes há tratamentos que têm uma duração de 3 dias, há tratamentos que têm duração de 5, 7 dias. O que é importante é que o doente cumpra aquilo que está previsto. E que, se efetivamente até sobrarem medicamentos, porque podem sobrar, se por exemplo a caixa prescrita tem 50 e só necessitou tomar 5, 7 dias, é natural que sobrem. Se calhar o mais aconselhável é, portanto, utilizar o sistema da Valor-Med e, portanto, fazer o retorno à farmácia para a destruição do medicamento. Pois. E não ficar em casa, para não haver o risco da automedicação, que é outro problema. É mais tarde... Sim, porque as pessoas não têm acesso aos antibióticos sem ser por receita médica, não é? É preciso receita médica. Quando os tomam sem ser prescritos, é porque os têm em casa, muitas das vezes, que guardaram de outras situações. E, portanto, a questão da automedicação é problemática também, porque a situação pode não ser a mesma, pode, como o doutor referiu, pode ser uma situação até de uma infecção viral e, erradamente, o doente vai tomar um antibiótico que não faz qualquer sentido e que não o deve fazer, até por uma questão de resistências. Voltamos novamente à questão das resistências aos antibióticos. Fernando Nobre, presidente da Fundação DAMI, acho que toda a gente sabe, não vale a pena considerar muitas apresentações, e também professor de Medicina Humanitária. Estamos a falar aqui de questões que, até certo ponto, para quem passou já por alguns países por onde o Fernando Nobre tem passado e com as experiências que tem tido, em países de muito mais parcos recursos e de muito maiores necessidades, que são problemas de países ricos, quase, não é? Entre aspas, este. Mas, por exemplo, em África, nos países subdesenvolvidos, como é que esta questão dos antibióticos é tratada? Ou seja, imagino que haja muito poucos, não é? E que aqueles que chegam muitas vezes não são suficientes para as necessidades. Como é que um médico está num ambiente de situações de urgência e de escassez de medicamentos, gere estas necessidades, nomeadamente ao nível dos antibióticos? Não dá a distinguir o meio hospitalar, e há hospitais mesmo nos países ditos em vias de desenvolvimento que estão relativamente bem apetrechados. E depois
o que é o resto da população. E, mais uma vez, aí, como em tudo, tem que imperar o bom senso. Há pouco, falando com o meu colega, dizia-lhe que nós, médicos, sabemos que, para uma certa patologia, temos um esquema terapêutico que nos obriga, teoricamente, a ter o antibiótico da primeira escolha, da segunda, da terceira e da terceira escolha. E optamos muitas vezes logo pela primeira, tendo em conta exatamente as resistências que existem entre nós. Nos países em vias de desenvolvimento, essas resistências são muito parcas, porque efetivamente os antibióticos são escassos. E quando não temos o da primeira nem o da segunda escolha, temos a certeza que o da terceira vai atuar, porque não há resistências. Todos nós sabemos, e foi há pouco referido, quando o Fleming descobriu a penicilina e depois começou a ser utilizada na Segunda Guerra Mundial, salvando milhares de vidas, 100 mil unidades de penicilina matava qualquer bicharoco, como se diz. Hoje em dia, em situações clínicas específicas, com infecções dos ossos, crónicas, somos obrigados a tratamentos prolongados, não de 2, 3 dias, mas às vezes a 5, 6 semanas, com já nos 50 milhões de unidades por dia, ou até mais do que isso. Isso era há 30 anos, quando eu saí de Bruxelas e dos meus hospitais académicos em Bruxelas. E por isso, como foi aqui dito também, as bactérias, e não só, porque há outros, enfim, organismos responsáveis de infecções, parasitas e outros, são estruturas vivas, são mecanismos vivos, adaptativos, e sabem muito bem reagir. Em África, no interior da África, esse problema não se põe, até porque a escolha é parca. Não temos acesso aos ditos antibióticos de última geração, à cefalosporina da 4ª geração. Não, temos provavelmente da primeira geração. E ela vai ser atuante porque lá as resistências são muito menores. As resistências são menores, deixe-me perceber, porque a população tomou menos antibióticos ao longo do tempo, é isso? Exatamente. Nas aldeias de interior, porque não têm acesso aos tratamentos médicos, porque não há médicos e raramente há enfermeiros, eles não estão habituados a tomar antibióticos e daí a mortalidade também se observa. Repare que nos países pelos quais eu ando, e cheguei do Equador sexta e na próxima quarta estou na Costa de Marfim, esses países têm, em termos de rácio população-médico, qualquer coisa que não tem nada a ver connosco. Nós estamos aqui, possivelmente, com um médico para 350 habitantes, 400 no máximo. Lá já chegamos a estar em situações de um médico para 200 mil habitantes, como na Jamba Mineira, por exemplo, em Angola. Deve ser aflitivo, e por isso, não é? as pessoas não têm recursos, muitas vezes até financeiros, para se poderem tratar, porque na maioria dos países o que acontece é que quando mesmo se tem acesso a um hospital, a um centro de saúde, essas estruturas de saúde não têm elas os meios adequados para os tratamentos. Então prescrevem e o doente, seja para uma operação, seja para o que for, o doente tem que ir ao mercado à procura do que necessita. E muitas vezes, para não focar, enfim, um país de língua oficial portuguesa, mas isso é muito comum, vê-se no mercado normal, onde há fruta, onde há peixe, onde há tudo. Também se vendem medicamentos. Vê-se efetivamente vendedores ambulantes com, enfim, uma espécie de tabuleiro onde estão expostos o que eles têm para vender no que diz respeito a medicamentos. Medicamentos muitas vezes fora de prazo, muitas vezes medicamentos submetidos a temperaturas, enfim, adequadas. É preciso ver às vezes o tempo que os contentores em certos países levam para poder ser desalfandegados. E quando ficam ali 2 meses em plena folheira é complicado, não é a melhor maneira de se conservarem medicamentos. Tudo isso concorre para que, efetivamente, as pessoas têm muito menos acesso do que nós, não há automedicação, e muitas vezes até quando têm acesso a medicamentos é para os vender. Porque são preciosos nesses lugares, não é? É muito precioso para se procurarem meios financeiros para outras necessidades, aparentemente mais prementes. Desperdício não há. E, por outro lado, deixe-me só dizer isso, nós estamos metidos nos países onde eu atuo, e é isso que ensino, enfim, na Faculdade de Medicina de Lisboa, Medicina Humanitária, nós estamos
submetidos a situações de tamanha carência que as pessoas, porque estão habituadas a que assim seja, e a mortalidade é o que é, que muitas vezes está-se a utilizar tratamentos, e é outra questão, no que diz respeito às doenças negligenciadas, que o meu colega conhece, como infectologista, em que estamos a utilizar medicamentos que já têm cuja patente tem 60 anos, porque não se está a investigar. Repara, ao nível da investigação farmacológica, apenas 3% do investimento financeiro é feito para as doenças ditas negligenciadas. E se vamos tratar uma oncocercose, uma tripanosomia, esse tipo de doença do sono, uma, como eu estive agora a ver no Equador, uma leishmaniose, estamos a utilizar tratamentos que já eram de aplicação há 50 ou 60 anos. Por isso, pronto, acho que os cenários são completamente científica. Diferentes. E eu, ao fim e ao cabo, baloio sempre entre os dois cenários, não é? Claro. Estou cá e estou lá. São dois mundos. São duas realidades completamente diferentes. Completamente. E o progresso tem essa... Mas a experiência de uma e da outra deve ajudar eu costumo dizer, em tudo, a moeda tem sempre duas faces, cá e lá. Cá e lá. E a face do progresso acompanha-se depois. Pois, o progresso também tem as suas consequências. Há que pôr regras. Fica aqui um pouco a ideia, Luís Caldeira, que os antibióticos são um bocadinho uma faca de dois gumes, não é? Por um lado, é importante que eles existam e que possam atuar, mas também uma população, quanto mais vai sendo medicada com antibióticos, as bactérias parece que ficam mais resistentes e é preciso encontrar outros antibióticos que façam efeito, não é? Como é que isso se controla numa população? Como é que isso se estuda e se controla e se percebe em que ponto é que uma população está a esse nível? Eu acho que antes disso convém se calhar completar aqui um pouco. Nós temos que transmitir aqui uma ideia desta questão das bactérias e dos vírus. E as bactérias, como se disse, são agentes vivos, e isto é muito importante, agentes unicelulares, portanto já com alguma complexidade, e que, como todos os seres vivos, têm como função sobreviver, e portanto são populações que, apesar que têm sempre, não são homogéneas, existe sempre uma população, bactérias são um pouco diferentes umas das outras, mesmo na mesma espécie de bactéria, e quando nós, para tratar uma infecção, ou às vezes sem razão, damos o antibiótico, vamos matar a maior parte dessas bactérias, mas vamos deixar selecionadas aquelas que, por alguma razão, por serem mutantes, conseguiram resistir àquela dose de antibiótico. E essas bactérias vão tomar o lugar daquelas que eram sensíveis ao antibiótico. E, portanto, vamos ter uma população de uma bactéria da mesma espécie, digamos assim, mas agora pelos meninos maus daquela família, digamos assim, que vão tomar o lugar à mesa, vão começar a proliferar e vão ser difíceis de tratar. Naturalmente que existem vários, e isso começa a criar situações, é que nós, a nível dos hospitais, queremos tratar situações graves, meningites, situações que põem em risco a vida dos doentes, e as bactérias já foram selecionadas previamente pela exposição aos antibióticos, muitas vezes na comunidade, e quando nos chegam, são difíceis de tratar e começamos a ter um conjunto de algumas espécies de bactérias nos hospitais para os quais não temos recursos antibióticos praticamente nenhuns. E aquilo que nos começa a proporcionar. O que há a fazer para já é tentar recuperar a sensibilidade, porque eu penso que em muitos casos é possível isso. Há várias razões pelas quais as bactérias não é só ficam resistentes, não é só a exposição aos antibióticos, mas a exposição a antibióticos é a primeira causa e a principal causa. Se nós conseguirmos, e hoje em dia está relativamente claro, reduzir até níveis racionais a utilização de antibióticos, nós vamos poder recuperar em grande parte a sensibilidade das bactérias. Isso está estudado, mesmo a nível dos hospitais, onde muitas vezes se fazem as chamadas reciclagens dos antibióticos. Agora usamos este numa altura 1, depois passamos a usar outro para tentar manter a sensibilidade. Ou há uma tendência de prescrever antibióticos a mais? É possível e necessário fazer esse controle. Repara, aqui há uma questão que nós, não é só nos países em vias de desenvolvimento que nós começamos a ter carências de antibiótico.
nós começamos a não ter antibióticos porque, apesar destas situações, por essas bactérias que não são tratáveis por nenhum antibiótico, serem situações ainda relativamente raras, fala-se bastante na literatura médica, mas ainda são relativamente raras, não são suficientes para que a indústria desenvolva antibióticos, digamos que não representam um mercado suficientemente aliciante para que se desenvolvam novos medicamentos. E, portanto, nós estamos praticamente a trabalhar desde há 15, 20 anos com os mesmos antibióticos, salvo raríssimas exceções. E estamos sujeitos muito aos mercados nessas questões também, não é? Ou há uma política de saúde pública nesse sentido também, não? Em relação a medicamentos, não. A novos medicamentos, não. Não é? Tem que haver uma política, e há, por isso, estes planos nacionais de controle da resistência, são tentativas de que exista uma modulação, uma política de saúde pública, até na forma como nós no antibiótico que devemos utilizar para esta situação, como primeira linha ou segunda linha, portanto, e naqueles que especificamente regras não na devemos. Forma como os antibióticos devem ser usados, uniformiza, digamos assim, a forma de... Exatamente. Neste momento tem sido o Plano Nacional integrou-se num conjunto de normas que foram lançadas pela Direção-Geral de Saúde e continuam a ser lançadas pela Direção-Geral de Saúde em grande quantidade, e que são normas que no final de contas acabam por dizer aquilo que é bem feito e o que é mal feito na prática clínica, ou seja, cumprir a norma acaba por ser aquilo que é recomendável, e nós temos normas especificamente contra o tratamento de certas infecções, para não usarmos antibióticos das últimas linhas, temos normas específicas pela utilização de certos antibióticos em detrimento de outros, que vão virados não para a infecção, mas para o antibiótico, e no final de contas, não cumprir essas normas acaba por ser considerada uma prática clínica não defensável, que em situações em que vamos lá ao limite, o doente se sinta maltratado e pode reclamar, mas porque é que me foi dado este antibiótico, não foi dado aquele, neste momento, digamos que oficialmente existe uma norma, que obviamente, como todas as normas, no caso que estamos a lidar com seres vivos, têm que ser vistas e interpretadas caso a caso, mas de uma forma geral nos pode dizer que o recomendável teria ser feito este antibiótico e não aquele outro. E, portanto, isto define aquilo que é a chamada boa prática clínica e ajuda a que as pessoas possam ter também orientações, digamos, muitas vezes nós temos bastantes antibióticos no mercado. Essa redução da resistência das bactérias aos antibióticos que se está a tentar trabalhar já tem resultados? É possível medir? Não é? Ainda não temos resultados visíveis. Este plano existe há quanto tempo? Este plano existe já desde 2008, salvo erro. Digamos que esta equipa é a segunda equipa ligada a este Plano Nacional de Resistência. Desde 2010 foram lançadas estas normas e as normas vão agora ser, digamos, implementadas de uma forma mais prática pelos próprios organismos do Ministério da Saúde. A ACSS vai começar a exigir que os laboratórios, que os hospitais deem conta do cumprimento local dessas normas, portanto passa a ser uma obrigação dos próprios serviços de saúde responderem pelo cumprimento e pela implementação local dessas normas e não ficam ao arbítrio do médico, do indivíduo, cumpri-las ou não, e portanto acho que vamos esperar. Portanto, ainda não é possível medir esse trabalho, se está a dar resultados ou não. Não temos ainda uma medida muito concreta. Tem havido uma redução do uso da utilização de antibióticos pequena em Portugal nos últimos anos, como disse. Conseguem saber através das vendas nas farmácias? Conseguimos através das vendas nas farmácias, de outros sistemas de monitorização. Neste momento existe um sistema no qual colaborei durante vários anos e que foi agora incorporado pelo Centro Europeu de Controlo de Doenças, que é o ESACnet, que é uma norma que obriga, através dos mecanismos do Infarmed, por exemplo, que neste momento está ligado também a isso, à monitorização que nós fornecemos dados, digamos, em tempo real da utilização de antibióticos. Portanto, isso dá-nos não apenas o montante do número de embalagens e o que se gastou, mas também aquilo que cada um consome per capita de antibiótico, por indicadores como as doses diárias definidas, e é isso que se pode aplicar. Neste momento isto são dados públicos, estão presentes no site do próprio Agência do Centro Europeu de Controlo de Doenças, e tanto do nível das resistências das bactérias como dos antibióticos, neste momento nós temos uma medida daquilo que fazemos, daquilo a que expomos a situação. O problema todo é que ainda não foram tomadas as verdadeiras medidas para, com esses dados, nós atuarmos de uma forma. Mas eu penso que estas normas de atuação clínica vão ser... Mas já há dados suficientes para tomar as medidas ou ainda é cedo? Há dados suficientes, há muitos anos que nós temos dados. Tomadas e não foram sabemos, por exemplo, que gastamos, por exemplo, 3 vezes mais antibióticos do que se gasta na Holanda. Ora, não parece que nós tenhamos doenças que justifiquem os antibióticos com uma frequência 3 vezes superior àquela que existe na Holanda. E porquê que gastamos? As pessoas não têm acesso
a eles diretamente? Têm acesso... Diretamente? Não, diretamente não têm que ser prescritos, mas se calhar por várias razões também. Eu penso que os prescritores também têm que ser educados nesse sentido e muitas vezes, em vez de o médico reavaliar o doente até por telemóvel, dizer, olha, telefone daqui a 2, 3 dias para saber se está melhor, que é uma coisa que é tão simples de fazer hoje em dia, ou pela internet, ou pelo SMS, prescreve um antibiótico. Por uma questão de segurança? Por uma questão de segurança ou porque trabalha num ambiente em que os recursos de consultas são baixos, porque muitas vezes é isso que se passa nas consultas do interior. Por exemplo, um dos distritos em que nós temos maior consumo é um dos que tem menos recursos médicos, que é o de Leiria, onde de facto os recursos são pequenos e as pessoas têm mais dificuldade em deslocar-se ao médico ou a dizer, e portanto às vezes, isso é um dos aspectos. Depois as pessoas procuram também elas próprias, é uma questão cultural, as pessoas também sentem-se mais, também exigem de uma certa forma do médico que haja uma conclusão da consulta com a prescrição de alguma coisa. Um momento importante de uma consulta é o diagnóstico do doente, não é a prescrição, mas aqui nós ficamos um bocado a viver que o ponto mais importante é prescrever. O médico que não prescreve ou o doente que não leva uma prescrição não se sente bem tratado por parte do médico e nós estamos numa cultura em que, infelizmente, gastamos não apenas de antibióticos, medicamentos a mais, e a colega a doutora sabe perfeitamente que isso é assim. E portanto, esse também é um aspecto que tem que se considerar. Portanto, há um aspecto cultural que em Portugal... Enfim, somos dos países daqueles que acham que devemos levar o medicamento para casa. E às vezes, se não levamos da parte do médico, também vamos buscar sem receita médica, porque infelizmente a gente sabe que esse fenómeno existe. Aqui há pouco tempo, numa reunião deste grupo de monitorização, vi que na Grécia, por exemplo, a prescrição de antibióticos sem receita é da ordem... A compra de antibióticos sem receita é da ordem dos 60% a 70%. Agora que as medidas vão começar a obrigar a que haja receitas médicas, provavelmente até torna-se mais barato comprar os doentes conseguirem o antibiótico. Portanto, a questão também do custo é também outra questão que facilita o acesso aos medicamentos. Claro. Não é? Os medicamentos, quando são baratos... Célia, que contributo é que a biotecnologia pode dar nisto, nesta matéria, nomeadamente neste combate contra as bactérias? Bem, a biotecnologia em sentido geral? Em sentido geral, no seu caso, porque trabalha com elas diretamente, não é? Pronto. Imagino que seja importante aí também perceber o lado da biologia e a forma como é possível atuar, não é? Há aqui um papel importante que eu penso que a biotecnologia e a engenharia pode ter, porque um dos locais onde que no ambiente é mais importante como fator de dispersão destas resistências são precisamente os esgotos e as unidades de tratamento de esgotos. E isto porque são depositados nos esgotos quantidades enormes de antibióticos. É prática comum de antibióticos e de muitos outros fármacos. Realmente os esgotos têm quantidades impressionantes de produtos farmacêuticos. E, portanto, as bactérias que lá existem aprendem com aqueles antibióticos. Exatamente. Aprendem com aqueles antibióticos e lá está, propagam a sua mensagem umas para as outras. E portanto, aqui a engenharia pode fazer bastante em termos de melhoramento do tratamento dos esgotos. Nós, a maior parte das estações de tratamento de águas residuais, portanto, de esgotos que existem, foram pensadas há alguns anos e foram dimensionadas há alguns anos, quando se calhar a realidade em termos de produtos farmacêuticos e de higiene pessoal que eram libertados nestes esgotos não eram os mesmos que são hoje. Portanto, acho que há aqui um papel importante designadamente de incorporar mais uma etapa de tratamento nestes esgotos, de forma a que a libertação de bactérias para o ambiente seja mínima. Mas isso não é o que acontece ainda? Não é o que acontece ainda. E há um ponto também, que é um ponto importante. Não há nenhuma recomendação legal, portanto, a legislação não impõe que os efluentes hospitalares, portanto, os esgotos dos hospitais, tenham tratamento prévio. Portanto, um esgoto de um hospital pode ser conduzido para a estação de tratamento de esgotos municipal, o que significa que, e como será de esperar, num hospital, muito provavelmente nós vamos ter uma dose de micro-organismos resistentes e de antibióticos provavelmente superior, como é compreensível que assim seja, do que num esgoto municipal. E este também pode ser um ponto importante a controlar. Há hospitais, de facto, que têm um tratamento dedicado antes de libertar... Tecnologicamente era possível fazer isso?
Há tecnologia para isso? Há tecnologia, tem custos, não é? Claro. Essa é uma das questões importantes. Mas haveria essa tecnologia, bastava instalar uma estação de tratamento que fosse realmente dedicada só para o hospital, portanto já diminuía muito. Uma primeira filtragem e tratamento e depois então era junto. Portanto, isso também aumenta esta capacidade das bactérias resistirem aos medicamentos. Aumenta. E nós há um bocadinho estávamos aqui a conversar com o Dr. Luís Caldeira precisamente esta questão de que nós a certa altura não sabemos muito bem em que sentido é que as resistências transitam. Se somos nós que estamos a contaminar o ambiente, se por outro lado já somos nós que estamos a receber essa mesma resistência do ambiente, porque depois tudo isto acaba por ser como uma rede e uma cadeia, não é? De acontecimentos, porque se nós contaminamos as águas, contaminamos os solos, os animais, a produção animal também pode ser um fator importante. Provavelmente. A alimentação. Uma outra coisa que, por exemplo, ninguém pensa, mas que há trabalhos muito interessantes sobre isto, a vida selvagem urbana, por exemplo, as gaivotas, porque as gaivotas muitas vezes estão em locais muito pouco limpos, não é? E portanto, podem ser uma fonte de transmissão. E, portanto, temos aqui uma rede muito complicada que, a determinada altura, é muito difícil nós compreendermos onde é que ela começa e onde é que ela acaba. Mas podíamos viver sem bactérias? Não, de maneira nenhuma. Pois, estamos aqui sempre a fazer das bactérias as mazinhas da fita, mas nós precisamos delas. De maneira nenhuma, são indispensáveis. Há uma coisa muito... Temos que as controlar, é isso? Mas não podemos ficar sem elas. Temos que as controlar, mas há uma coisa curiosa que se calhar a maior parte das pessoas não sabe. Nós temos mais células microbianas no nosso organismo do que células humanas. E o material... Temos mais bactérias? Temos micro-organismos em geral. Não é a mesma coisa? Sim, há vários tipos. E é algo que nós à partida não imaginamos. Portanto, eles são uma parte muito importante de nós que nós não podemos desprezar. E sem querer ser escatológico, poucas pessoas sabem que, mas é verdade, que as fezes, provavelmente 1/3 a metade do peso das fezes, são micróbios. Temos um tecido bacteriano que faz parte de nós como outros tecidos. E que é importante também para a nossa proteção, ou não? Sem dúvida, sem o qual não vivíamos. Assim, se cada um de nós olhasse para a nossa pele, assustar-se-ia, não é? Porque nós estamos cobertos, por mais que se lava e se desinfeta, assustar-nos-ia a ver, enfim, os monstros que por aqui andam. E monstros precisamos, por exemplo, vírus. As bactérias, no caso da penicilina, também nos ajudam, também criam elas próprias tratamentos, ou não? Ou não é assim? É assim, e essa é uma questão também muito engraçada, porque na realidade os antibióticos são produtos naturais, são produto da biotecnologia, porque são produzidos por micro-organismos, hoje já com modificações a nível industrial, mas originalmente eles são produzidos por micro-organismos, portanto... essa também é outro trunfo que as bactérias têm, porque elas próprias, naturalmente, e isto é algo que é inato às próprias bactérias, elas próprias também são resistentes, não é? Porque elas também estão habituadas a viver num ambiente em que os seus colegas, não é? Os seus parceiros de comunidade produzem antibióticos. Sim, elas são os próprios produtores. Anabela Medrado, há pouco estava a falar das dificuldades que as pessoas têm muitas vezes em cumprir as regras que lhes são recomendadas em relação aos medicamentos. Como é que haverá formas de chegar às pessoas de outra maneira e de fazer com que alguns comportamentos mudem? Há algum tipo de medidas que seja possível implementar que permita que o comportamento das pessoas nesta matéria mude, se altere? Esta questão passa muito por uma questão educativa, a alteração de comportamentos em que todos somos importantes, ou seja, profissionais de saúde, e falando de médicos, farmacêuticos, enfermeiros, veterinários e a população em geral. Isto é um envolvimento de todos. Depois, ações educativas, é claro que são fundamentais. Elas acontecem, existem? Ações educativas, sim. Eu falo pelas farmácias, mas a DGS, e nós temos sido parceiros em algumas iniciativas, as farmácias habitualmente promovem e participam em campanhas educativas de sensibilização, não só para o uso racional do medicamento, mas também campanhas até de alerta para a questão da resistência dos antibióticos. Portanto, esta ação educativa é muitíssimo importante. Isso é feito onde? Nas escolas? Na própria farmácia.
Portanto, são distribuídos materiais, desde folhetos informativos, às vezes artigos em algumas publicações que são distribuídas nas farmácias, cartazes. Portanto, tem havido uma preocupação na última década de participar e de estarmos envolvidos nestas campanhas. É claro que mudar comportamentos leva algum tempo. Leva tempo. E as pessoas fazem perguntas, as pessoas perguntam, se preocupam, estão alerta para estas questões ou não, de uma forma geral? Embora, por vezes, com conceitos errados, mas preocupam-se e tentam obter mais alguma informação. E, portanto, é fundamental aqui o envolvimento de todos para mudar Quais são já agora os principais conceitos errados que as pessoas têm sobre estas questões? Já aqui foi referido. Ideias feitas, como nós costumamos chamar, em relação a algumas matérias. As ideias feitas, a questão da constipação e da gripe, de necessitarem no seu tratamento antibiótico, esse é talvez um dos aspectos que mais surge, uma das questões que mais surge. Relativamente à confusão das durações do tratamento, muitas vezes as pessoas não entendem porque é que são os 3 dias, porque é que é 5, 7, se podem parar, se devem tomar a caixa até ao fim, se é, por exemplo, uma caixa que tem 50 comprimidos, se devem tomar até ao fim. Portanto, há sempre, com alguma frequência, surge esta questão da duração do tratamento e da necessidade de aderir à terapêutica. Já vamos voltar a conversar, vamos ver mais uma reportagem. Os animais também são tratados com antibióticos. Aliás, já falámos disso aqui. A saúde dos animais domésticos é muito importante para se garantir também um ambiente familiar seguro, livre de vírus e livre de bactérias. Vamos perceber que cuidados é preciso ter com os animais, com a alimentação deles e qual é também o papel que os donos ou os tratadores desempenham neste processo. São muitos os agentes bacterianos comuns ao homem e aos animais, agentes esses que são combatidos por antibióticos. No entanto, a errada utilização destes medicamentos faz com que, por vezes, os vírus se tornem resistentes. Os antibióticos são utilizados com vários fins. Inicialmente eram usados como medida terapêutica, mas com o desenvolvimento científico passaram a ser utilizados como medida preventiva e como promotores do crescimento. O Parlamento Europeu pediu que se proibisse o uso preventivo de antibióticos, mas não foi definido com precisão o conceito de uso preventivo. Existem estudos europeus que sugerem que o consumo de produtos de origem animal seja uma possível via de transmissão de bactérias resistentes. Essas evidências levaram as organizações internacionais ligadas à saúde humana e animal a recomendar prudência no uso desses medicamentos. A Ordem dos Médicos considerou inclusive que o uso de antibióticos na alimentação do gado contribui muito mais para a resistência humana a antibióticos do que a prescrição destes medicamentos por clínicos. Um exemplo recente e que ilustra essa transmissão de resistência é o dos nitrofuranos na alimentação de aves de capoeira. Os nitrofuranos são antibióticos que se usaram para o tratamento das infecções urinárias e que já não se usam porque começaram a ser excessivamente usados nos frangos. Diz a Comissão Europeia que o número de infecções alimentares que afetam o consumidor da UE é demasiado alto. Só as salmonelas infectam anualmente mais de 160 mil indivíduos da UE e o custo anual deste problema está estimado em mais de 2,8 mil milhões de euros por ano. De acordo com a Ordem dos Médicos Veterinários, a salmonela é o agente agressor mais conhecido e que é comum ao homem e ao animal. Para combater a sua disseminação, é fundamental que veterinários e produtores controlem a saúde e a alimentação dos animais. Além disso, quem tem animais de estimação não deve descurar a alimentação dos seus companheiros. No dia-a-dia e na confecção das refeições, há que garantir a correta refrigeração dos alimentos perecíveis, como a carne ou o peixe, lavar as mãos antes e depois de os utilizar e cozinhá-los bem. Estes cuidados ajudam a travar a ação de bactérias e contribuem para melhorar a saúde pública. A toxoplasmose é outra das doenças que pode ser comum a animais e pessoas. Trata-se de uma infecção provocada por um parasita que se dissemina nas fezes dos gatos. As grávidas e pessoas com complicações a nível imunitário devem ter cuidados redobrados ao mexer em carne crua, verduras ou fezes de animais. Micoses e a leishmaniose são outros exemplos de doenças de animais que podem infectar o homem. A Ordem dos Médicos Veterinários defende que a vacinação é essencial, mas já o uso de antibióticos deve ser feito o menos possível e de acordo com o modo de utilização recomendado pelos farmacêuticos. A disseminação de boas práticas é fundamental na prevenção e tratamento da doença e deve pensar-se por isso numa só saúde, a animal e a humana.
Voltamos à conversa. Fernando Nobre, são tantas regras, tantos comportamentos que a gente tem que ter. Eu, por exemplo, para conseguir, se tivesse um animal que não tenho, cumprir isto tudo, tinha que ter uma lista. Às vezes pecamos pelo excesso, ou não? Neste Há tipo de regras comportamentos, que têm ou de não? ser seguidas, mas desde já eu queria dizer, até tomando como exemplo a minha humilde pessoa, o antibiótico é essencial em certas ocasiões. Houve duas na minha vida, uma na pequena infância, no início dos anos 50, em que tive o famoso garrotilho, a difteria. É o que isso? Morria-se de asfixia, daí chamar-se o garrotilho, como se chamava antigamente, que é a difteria. Hoje já não existe porque há a vacinação, mas que na altura não era assim. Pois, e felizmente para mim em bebês, não é? Felizmente para mim, enfim, já havia a penicilina, foi que me salvou a vida. E aos 50 anos, há 12 anos, vai aí, uma pneumonia na sequência de uma gripe, enfim, mal seguida por mim próprio, porque nós médicos, mais do que ninguém se aplica, enfim, o lema em casa de Freire Espeto de Pau, se não houvesse o antibiótico, eu teria morrido de uma pneumonia grave. Inclusive, no grupo etário dos 50 a 60, a causa talvez mais gravosa é isso mesmo. São gripes mal seguidas e mal tratadas, entre aspas, depois se complicam com sorinfecções bacterianas e algo ficou na mente das pessoas, não é por acaso que as pessoas também associam à gripe o antibiótico. Houve epidemias da gripe, a famosa gripe espanhola, que matou por sorinfecção bacteriana. A pneumónica só foi pneumónica numa segunda fase. E por isso tem que haver regras, nomeadamente de cumprir os prazos, porque em muitas partes do mundo, e nomeadamente no Paquistão e em África, estamos obrigados perante a tuberculose, que no nosso país também, enfim, não é a ameaça que já foi, mas está presente, em obrigarmos as pessoas a tomarem a tal toma diária observada. Eles têm obrigatoriamente que ir ao posto de saúde para tomarem a sua dose em presença do enfermeiro. Porque senão, efetivamente, interrompem os tratamentos, ou porque os vendem, ou porque já não, enfim, negligenciam, como dizia bem, após uns tempos pensam que estão melhores, interrompem e são tratamentos mais longos do que o habitual e criam resistências tremendas. Na tuberculose foi o que foi observado. E, por outro lado, temos que vencer fenómenos culturais. Há pouco, na nossa conversa informal, antes, eu dizia, quando vim na Bélgica, para o nosso país, lembro no meu consultório ter recebido um doente que, como sempre, o médico pergunta o que é que eu posso ajudar, o que é que se passa, etc. E ele disse-me, doutor, eu venho para me receitar a minha injeção de penicilina anual. Eu olhei para ele, mas e toma uma injeção de penicilina por ano, porquê? Por todos os anos eu faço isso. É assim? Não, não é assim. E por isso há também fenómenos culturais, quer dizer, que nós temos, e a informação, claro. Bom, a educação até da nossa classe. Era porque tinha sido introduzido nessa prática também, não é? Não, ele próprio entendeu que efetivamente lhe fazia bem, o fortificava, talvez antes do inverno, mas uma era injeção de sempre que o médico passasse. Pois, efetivamente. E nesse caso eu não a passei porque entendi que não devia passar. Porque isso faz a tal educação de todos nós, quer dizer, até, enfim, de nós médicos também, porque não temos a sapiência absoluta. E lembro que na última revista da Ordem dos Médicos, eu estou a falar para os meus colegas, veio um artigo interessantíssimo, que dizia há pouco ao colega infecciologista, do diretor do Colégio de Especialidade de Infecciologia, em que aborda exatamente todo esse tema de forma, enfim, não diria absoluta, mas de forma bem aprofundada, em que tudo o que se tem ventilado aqui, que a doutora tem dito sobre os esgotos, agora o que ouvimos sobre os animais, tudo isso participa num fenómeno que é um fenómeno preocupante. Agora, eu relembro-me que há mais de 30 anos, enfim, quando ainda estava nos hospitais em Bruxelas, já naquela altura, em meio hospitalar, era obrigatório haver comissões de infecciologistas em que os antibióticos de última geração, havia antibióticos que nós médicos... são os mais fortes, os mais potentes, digamos assim. Porque quem nos ouve pode não perceber o que é que são antibióticos de primeira, de segunda e terceira. Os mais eficientes e eficazes, em princípio, não é? Tentem a substituir
fala-se muito da cefalosporina porque foi o caso. Havia primeira, segunda, terceira do meu tempo, há 30 anos, possivelmente já há da quarta. Mas havia certos antibióticos que os médicos do hospital não podiam prescrever sem o aval das equipas de infecciologistas. Portanto, havia um controle interno. Ah, sim, absolutamente. Não, nós podíamos prescrever, diria, 90%, mas havia aqueles 10% ou 15% que esses só com o aval Isso era em Bruxelas. Isso acontece aqui também nos hospitais? Não sei, o doutor dirá, mas eu acho que era importante. Acontece cada vez mais. Nós temos Estamos atrasados 30 anos em relação a Bruxelas? Eu tive, por acaso, na altura, na oportunidade de passar em Bruxelas e precisamente de ter a vivência da visita infecciológica, que era o tour infeccia que se fazia todos os dias a todos os serviços. Também que o doutor esteve no mesmo hospital e, de facto, foi uma experiência muito importante que eu também vivi e fiz questão de transcrever também para aquilo que para a nossa prática. Hoje em dia já existe muito mais, digamos, atenção a esse aspecto e os hospitais sabem que dentro tem que ter uma política de utilização de medicamentos, entre as quais a política de utilização de antibióticos. Embora, e existem comissões de farmácia terapêuticas, mas uma das ações deste Plano Nacional é precisamente implementar como obrigatório também as comissões de antibióticos nos hospitais, e não só nos hospitais, enfim, fora dos hospitais, de forma que elas promovam dentro do hospital também aquilo que consideram que é a boa prática, que não é só dizer o antibiótico que se deve utilizar, mas é sobretudo dizer quando não se deve utilizar o antibiótico. Na comunidade é mais importante frisar todas as situações em que não é necessário utilizar o antibiótico e depois, quando nós temos que utilizar, selecionar aqueles que de facto têm menos risco de vir a afetar o ambiente. Imagino que deve haver aí fronteiras ternas em algumas situações de dúvida, não é? Mas para isso é que os médicos têm treino, precisamente, é para saber distinguir essas situações e para isso é que existem exames complementares, microbiologia, portanto às vezes temos que utilizar, outras vezes não precisamos. Por isso é que estas situações devem ter uma primeira avaliação médica, precisamente para ter a definição. Deixa-me colocar aqui uma questão. Evita a automedicação. Que é colocada por um dos nossos espectadores, porque o tema do programa é colocado na página do Facebook para as pessoas poderem saber o que é que se vai debater aqui, mas também para poderem de alguma forma participar ou colocar questões. E há aqui um espectador que nos deixa a seguinte questão, chama-se Pedro Coito, diz ele que é um facto que existem óleos essenciais de plantas, como o de hortelã comum, tomilho bela luz, alecrim, entre outros, que são mais eficazes in vitro e in vivo no tratamento de infecções de bactérias como a E. coli. Isto faz algum sentido? Isto é uma... Diga-me, Célia. Estava a ouvir e estava-me a lembrar que já tenho visto alguns estudos científicos, sim, mas de ensaios in vitro, ou seja, feitos no laboratório. Não, nunca me lembro de ter visto nenhum estudo em vivo. In vivo. Mas realmente há muitos produtos naturais que têm atividade antimicrobiana, portanto conseguem eliminar ou pelo menos inibir o desenvolvimento dos micro-organismos. E isso tem sido uma área que também tem vindo a crescer, pelo menos no domínio da investigação. Confesso que estudos in vivo não tenho conhecimento. Diga. Não tenho conhecimento, mas aqui é preciso também distinguir aquilo que é o valor que nós encontramos no estudo no laboratório, com quantidades calculadas de bactérias e quantidades calculadas de determinado produto que pode ter um efeito antibacteriano, e aquilo que depois se passa no homem, em que aquilo controla, em que quando nós perdemos as defesas contra a bactéria que nos pode agregar, ela cresce de uma forma, como se disse, muito rápida e a níveis que nós não conseguimos controlar com essas doses, porque uma coisa é nós pormos uma quantidade de um produto dentro de um prato com uma pipeta e pomos aquilo que queremos. Outra coisa é conseguirmos fazer chegar dentro do ser humano a dose e a quantidade do antibiótico que deve chegar a todo lado onde está a infecção. Onde há muitos outros fatores em jogo também, não é? Há o fator da toxicidade. Se nós abusamos da dose, podemos matar o doente. Não é? Por isso os medicamentos têm o fator do veneno. Nós temos essa experiência mesmo nos laboratórios modernos, não é? Nas caixas de Petri, em que o antibiótico atua tão bem numa certa bactéria, e depois na clínica, em vivo,
A reação não é exatamente a mesma, não é? Temos que adaptar. Há limitações que nós temos que aceitar. Provavelmente aí eu não sei a dose que seria necessária para nós conseguirmos o efeito, se calhar ultrapassava a dose que seria tolerável. Portanto, isso são questões... Agora, como disse, a maior parte dos medicamentos são produtos são derivados de produtos naturais. Devidamente estudados. E os antibióticos também são. Esquecemos que o quinino, que ainda hoje é, por exemplo, imprescindível nos casos últimos da malária, a digitalina, a grande parte dos medicamentos tem origem no reino vegetal, mas depois é preciso isolar o princípio ativo e isso às vezes leva dezenas de anos. Agora, a medicina natural existe, não? Quer dizer, antes de nós, médicos ocidentais, termos adquirido o nosso conhecimento científico, começou por ser bastante empírico. É evidente que a medicina natural existe, mas agora vamos ter mais uma vez bom senso e saber em que situações é que elas têm a aplicação. Deixa-me então aproveitar e vamos colocar aqui outra questão de outra espectadora que também nos escreveu, chama-se Filipa Gomes de Sousa, e o que ela pergunta, ou a questão que ela deixa, tem a ver com o facto de existir, pelo menos como voz na comunidade, uma regra dos 3 dias, ou seja, um tempo em que, por exemplo, uma dor de garganta pode passar, será vírica, e só ao fim desses 3 dias é que se deve perceber se pode ou deve atuar com um antibiótico. Existe essa regra dos 3 dias ou não? É um mito? Não existe uma regra nessas situações. Nós estamos a trabalhar lidamos com um aspecto que é o fator humano, que é muito importante. As pessoas são diferentes, têm forma diferente de reagir às bactérias e por isso umas adoecem com uma bactéria e outras não adoecem. Tem a ver com as próprias configuração genética, cada vez mais sabemos sobre isso e é importante que as doenças são diferentes de acordo com a pessoa em que calham. Agora, o que se quererá talvez dizer aí, que é importante salientar, é que, pronto, é evidente que o médico, se na sua primeira avaliação verifica que o doente está suficientemente mal ou em risco de vida para necessitar de um tratamento imediato, e daí o seu julgamento baseado nos seus conhecimentos de medicina, deve atuar imediatamente com o tratamento ou com a referência ao hospital. Nas infecções ligeiras, eu aqui volto a repetir que as infecções respiratórias são largamente a causa de abuso e de mau uso de antibióticos na comunidade. Depois há outras infecções, as urinárias, mas é nas infecções respiratórias e, sobretudo, nas constipações, na chamada bronquite, tosse mais ou menos seca ou pouco produtiva, é as situações em que muitas vezes são causadas por um vírus, se resolvem espontaneamente por si, com o recurso a uma antipirética ou um medicamento que tira os sintomas, mas é nessas situações. Aí é realmente boa ideia, se o médico não verifica que não existe na altura motivo para tratar um antibiótico, dizer, olha, você daqui a 2, 3 dias vamos ver como é que a situação está, ou volta, aqui está, essa expectativa, essa atitude expectante. Quando é que o doente lá aparece, não é? Porque o doente pode estar, há quem começa a sentir-se mal e vai logo ao médico e quem espera e só vai passar 3 dias ou 4. Não existem aqui regras, nem podemos definir isso como uma regra, temos que falar com o bom senso e com o senso clínico. Agora, que é preferível em situações em que nós verificamos à partida que na altura não é necessário um antibiótico, ter uma atitude expectante, voltar a falar com a pessoa. Não digo já, hoje em dia a questão do ver fisicamente é importante, mas se não for possível um contacto telefónico, um contacto por qualquer outra via de comunicação que nós temos hoje em dia, pode perfeitamente evitar que numa situação benigna seja feito um antibiótico, de outra forma é intempestivamente E às vezes somos surpreendidos. Com certeza. De um caso de uma filha minha que para mim era um problema viral, tinha 3 anos e com 40 graus de temperatura, ela subia e descia as escadas com uma energia incrível, eu dizia, só pode ser viral. Até que ao 4º dia eu já começava a dizer, 5º dia já é demais. E fui-lhe pôr o estetoscópio e fui ao escutá-lo. E quando eu a escutei, assustei. Ela veio imediatamente à urgência, não, ela já era com uma pneumonia e, no entanto, ela continuava a subir e a descer as escadas e a pular. Quer dizer, e aí, quando eu vi a radiografia, fiquei impressionadíssimo. Agora, há uma outra regra, que há pouco falávamos, e talvez por vezes haja confusão. É quando nós, médicos, receitamos um antibiótico, esperamos ter um efeito nos 3, 5 dias.
Se após 3, 5 dias, efetivamente, o doente não, a sua curva térmica, a febre, não quebra, aí quer dizer que possivelmente não estamos a utilizar pois, o tratamento a que está arma a ser mais dado adequada. não é o suficiente, não é? Portanto, é preciso também esperar, há aqui um tempo de espera que é preciso às vezes ter em conta. E seguir e acompanhar, como diz o tempo é muito importante. Este aspecto é hoje em dia cada vez mais relevante porque, e resulta precisamente dos problemas da resistência. Cada vez nós temos eventualmente menos confiança à partida de que o antibiótico vá funcionar porque as bactérias têm mais facilidade e com frequência resistem ao antibiótico. Claro. Portanto, a observação é realmente importante. Claro. E 48, Anabela, 72 vamos voltar horas. Um bocadinho à questão dos antibióticos e há pouco a Célia falava que é muito importante o comportamento que nós temos em relação aos medicamentos que temos em casa, nomeadamente em relação aos antibióticos e a forma como nos vemos livres deles, entre aspas. E há pouco a Anabela, no início da sua conversa, falava da questão dos medicamentos deverem ser entregues na farmácia e seguirem um determinado processo. Hoje em dia isso já é um comportamento comum, as pessoas entregam os medicamentos nas farmácias ou ainda há muito medicamento que não chega à reciclagem? Provavelmente alguns não chegarão à reciclagem, mas aquilo que se pretende, e é um trabalho que é feito há mais de uma década, portanto há mais de uma década... Já tem mais de 10 anos? Sim, já tem mais de 10 anos. Processo? Portanto, passa bastante o tempo. Todas as farmácias têm um sistema de recolha de medicamentos fora de prazo de validade ou que não estão já a ser utilizados, que é o Valor-Med. Portanto, foi criado precisamente com esse objetivo. No início, até 2010, todos os medicamentos que eram recolhidos, medicamento, embalagem, blister, folheto informativo, era tudo incinerado. Desde há 2 anos houve aqui uma alteração, até por questões ambientais, e, portanto, as caixas, o folheto informativo e o blister são reciclados e então a substância medicamentosa é incinerada. Portanto, o objetivo é precisamente que não se deite para o lixo comum, que não se deite para os esgotos e, portanto, vá contaminar os esgotos, por sua vez depois vão contaminar solos. Portanto, temos aqui uma cadeia e o grande objetivo é medicamentos fora de prazo de validade devem ser entregues e mesmo aqueles que não estão a ser utilizados, porque aí também é uma forma de prevenirmos a automedicação. Se o medicamento ficar em casa, poderá haver uma tentação noutra situação de voltar a utilizar o mesmo medicamento. E muitas vezes não é necessário. Portanto, o retorno do medicamento à farmácia têm sido feitas muitas campanhas e muitas iniciativas sensibilizando a população para a questão do retorno do medicamento que não é usado à farmácia. Isso está a ser feito, uma boa parte da população já o faz. É preciso algum tipo de acondicionamento específico dos medicamentos? Basta levar num saco e entregar apenas? Um saco, portanto isto aplica-se a medicamentos de uso humano e veterinário. Podem ser colocados e tendo em conta a peça. Também podem ser entregues nas farmácias? Sim, também medicamentos de uso veterinário, portanto todos os medicamentos são recolhidos. Voltando a essa questão precisamente da reportagem, porque entretanto eu pus aqui questões de 2 espectadores, mas havia aqui uma outra questão que seria importante perceber. Os medicamentos, nomeadamente os antibióticos, que são usados para o tratamento dos animais, que tipo de influência podem ter no homem, na saúde das pessoas? Tem alguma ou não? Não há aqui nenhum paralelismo, nenhuma ligação? Acredita-se que sim, que tenha uma relação muito, muito importante, inclusivamente há quem refira mesmo que os antibióticos utilizados na produção animal, e eles são utilizados com fins terapêuticos apenas, porque em tempos foram usados como fatores promotores de crescimento, e em 2006 isso passou a ser uma prática proibida na Europa. Portanto, atualmente só são utilizados com fins terapêuticos, mas acredita-se que pela quantidade que estamos a falar, que possam ter um impacto, se calhar, mais importante do que os antibióticos que são utilizados na terapia humana. Isto pela quantidade. E depois há aqui um fator também que é importante, que é a cadeia alimentar, não é? Nós alimentamos de animais que são tratados com esse antibiótico e, portanto, eles próprios podem ser o veículo para os humanos. Há um esforço atualmente muito grande na União Europeia tentar compreender como é que a cadeia alimentar e a forma como nós nos alimentamos e processamos os nossos alimentos, como é que isso, de alguma forma, pode influenciar os níveis de resistência a antibióticos que se observa portanto, nos nós humanos. Podemos comer carne de animais que já foram tratados com antibióticos, portanto, esses antibióticos passam a estar também no
Ou as bactérias resistentes. Ou as bactérias resistentes. E quando falamos em carne, podemos falar também em produtos fumados, Isto é o que a própria Organização Mundial de Saúde... Há alguns alimentos mais propícios a isso do que outros. Mais propícios a isso, sobretudo se tiverem micro-organismos vivos, não é? Como é o caso de um produto fumado, um queijo, podem ser tendencialmente, portanto, facilitar esse processo. Isso é algo que realmente merece a maior atenção. E o que é que está a ser estudado, estava a dizer-me, a nível dessa matéria? A União Europeia está a fazer um esforço imenso, uma ação que lançou agora, precisamente para tentar compreender como é que a cadeia alimentar, como um todo, e aqui estamos a falar desde vegetais até, mas sobretudo produtos de origem animal, obviamente, como é que podem ser fatores de dispersão de resistências para os humanos. Diga, Luís. Eu acho que é sem dúvida uma questão importante dos animais e tem sido estudada, e nós também temos colaborado em algumas campanhas de ver metade do que se gasta em antibióticos vai certamente para a cadeia alimentar. Chama-se terapêutica, chama-se promoção de crescimento, agora não se chama promoção de crescimento, chama-se metafilaxia ou profilaxia. Sim. O que é certo é que os animais levam antibióticos sem necessitar. Exato. E levam maciçamente. Também, já vão misturados. Levam eles e nós, quer dizer, muitas vezes eu penso que os animais há cuidado de antes de os abater, a ver a suspensão, até porque depois há tentativas de detecção dos resíduos. É possível suspender as medicações durante um determinado tempo e limpa o animal? Mas apanhamos depois as bactérias que foram selecionadas que já vêm resistentes. Agora, quer dizer, eu acho que isso é um assunto importante, mas como dizia, e muito bem aqui há bocado, acho que hoje em dia o que se questiona, e a União Europeia também tem agora um grande grupo a trabalhar nessa área, quem é que é o mais prejudicado? São os animais, somos nós, com este conjunto. Agora, de uma questão nós não temos muita dúvida. A conclusão que nós podemos tirar neste momento é que os problemas que surgem no homem são basicamente gerados pelo uso indevido no homem. E embora possa haver o contributo em algumas espécies, em alguns casos particulares, e na vancomicina, a albarcina, enfim, com a utilização dos animais, não temos dúvida de que se nós conseguimos reduzir a níveis racionais a utilização em humanos, nós vamos resolver a grande parte do problema. E, portanto, não devemos pôr carga de culpa em quem não a tem, até porque isto é uma questão que ultrapassa a saúde, é uma questão económica. Produzir animais sem antibióticos, se calhar, é difícil, e depois o vizinho que produz mais barato do que nós, e depois já não tem... Quer dizer, nós não comemos carne depois, carne ou peixe, porque isso aparece em todo lado. Portanto, neste momento, apesar de ser uma questão importante, eu penso que nós não devemos aligerar a culpa que os humanos têm no próprio problema das resistências, que é, sem dúvida, muito maior do que aquela que os animais têm. Vamos lá falar da nossa culpa. Como é que se consegue sensibilizar as pessoas, os cidadãos, para mudarem os seus comportamentos nesta matéria? É como digo, acho que há várias formas de o fazer e há vários níveis. Temos que começar, e o mais importante é começar se calhar por quem prescreve, e isso é muito importante, que as pessoas comecem a ter uma outra educação para não terem exatamente na ponta da caneta o antibiótico ou o medicamento, que muitas vezes não é necessário. Saber ver, saber reavaliar o doente, avaliá-lo bem da primeira vez e depois saber reavaliar. Depois, quem dispensa também tem que ter... Vai-me perdoar a pergunta, não é uma forma também de não correr riscos às vezes? Ou seja, medicar assim, de prescrever desta maneira, na dúvida. Prescrever da maneira atual, exatamente, mas prescrever, isso é uma forma, é uma noção errada, porque a pessoa pode estar a pensar que não está a correr o risco de que a pessoa venha a ter uma doença grave, mas está a fazer o ambiente e todos os outros cidadãos correrem riscos muito maiores, cuja consequência nós estamos a ver neste momento, que é termos níveis de resistência bacteriana. Portanto, havia um colega nestes grupos de monitorização que dizia que prescrever mal um antibiótico é como conduzir em estado de embriaguez. Põe-se em risco a própria saúde e põe-se em risco a saúde ou a vida dos outros todos. E, de facto, é um problema que ultrapassa o próprio que toma o antibiótico. É um problema ambiental. E, neste momento, ao nível a que se prescreve mal o antibiótico, que se consome mal o antibiótico, as consequências estão à vista. E nós não somos dos países que está pior nesse aspecto. Temos países da Europa que estão, neste momento, com problemas muito mais graves. Porque, depois, repara, uma das consequências graves desta noção... mais graves em termos de resistências do que nós temos. Tem problemas de resistências a antibióticos a nível hospitalar, a níveis aos quais nós não chegamos ainda, e se tivermos algum cuidado poderemos não vir a chegar. E, portanto, há países que estão certamente piores do que nós,
e utilizam, nós sabemos, antibióticos pior do que nós. Agora, repare, uma das questões que tem sido uma consequência a nível hospitalar é de que quando nós vemos e tratamos um doente que tem que ser internado pela primeira vez no serviço de urgência, a informação de que a bactéria que ele tem, ou uma pessoa que pode ter uma informação, pode ser resistente, automaticamente faz com que nós passemos para o tal antibiótico de última geração ou de último recurso, para não correr os riscos. É uma estratégia precisamente para não correr riscos, porque cada vez maior é a probabilidade que o doente terá com uma bactéria resistente. Portanto, a maior utilização desses antibióticos de última geração começa também a criar ela própria, isto é uma bola de neve que nós não conseguimos sair e da qual, neste momento, nós estamos a ter, de facto, consequências graves. Temos que reduzir e podemos certamente, neste momento, é uma das consequências, reduzir a metade o nosso uso de antibióticos. Isto apesar de ser dito a olho, é com garantia, sem que haja, claro que não sem que haja com os benefícios nas resistências e sem que haja com isso, mesmo assim ainda estaremos a consumir a mais. Preparar os médicos para isso, não é? Foi o que disse Luísa. Preparar os médicos, preparar os prescritores, os dispensadores também para isso, porque é claro que a parte da dispensa é uma das áreas muito importantes. E depois temos que preparar o utilizador. Porque sabe, é verdade e é abono total do que o meu colega está a dizer. Mas nós médicos também hoje sabemos que a importância médico-legal de certos casos, enfim, que as suas páginas de jornais assusta por vezes um médico. Nesse campo e noutro qualquer, por exemplo, numa queda, vou dar um outro exemplo, mas vai no mesmo sentido. Se um cirurgião, um ortopedista, observa no serviço de urgência alguém que caiu, mas tem uma simples contusão. Isso não exige uma radiografia. Não obstante, vai sempre requisitar uma radiografia. Porquê? Porque o doente, ao sair da urgência de um hospital, pode escorregar numa casca de banana, cai e desta vez parte o braço ou a perna. E vai dizer que quando ele tentou da primeira vez já estava assim. Por isso, os médicos, isso está a acontecer como aconteceu nos Estados Unidos, em que havia advogados à saída dos hospitais para saber se o doente, depois de uma prótese de anca, se não tinha o pé assim, se tinha assim. E por vezes, e mal, porque nós temos que assumir, enfim, as responsabilidades dos nossos actos e, como dizia bem, o diagnóstico é a parte mais essencial. E depois, a prescrição é a arma que se vai utilizar contra, enfim, o infrator, contra o criminoso, que é o vírus, que é a bactéria, que é a doença em si. Mas, por vezes, em situações extremamente, enfim, complexas, o médico vai ter tendência a blindar-se. E a blindar-se é ir além, para que não venha a ser acusado de... Não, é humano e é compreensível, não é? E criam-se isso, eu estou de acordo completamente consigo. Mas nesse aspecto também as tais normas de orientação clínica acabam por dar uma certa proteção, porque apesar de tudo dizem, olha, não seria razoável nesta situação à partida e sem outras razões fazer isto. Portanto, também tem esse aspecto às vezes proteção, mas é verdade. Há uma defesa. Atinge patamares, não é? Em termos médico-legais, que por vezes, eu tinha um colega ortopedista em Chicago, um amigo, que me dizia, eu já só tratava por gesso. Eu não usava pôr um material de síntese, porque não fosse ter uma infecção. Claro. E ter uma infecção no material de síntese, bom, os seguros milionários que hoje eram obrigados a fazer não davam cobertura. Eu já só tratava por gesso. Quer dizer, e o absurdo pode levar a isso, à imobilização ou ao excesso. E por isso, como o bom senso, então, na nossa arte, que é a medicina, que é uma arte, para mim, e um saber, temos de ter bom senso e temos de ter conhecimento, e depois temos que assumir, às vezes, sermos confrontados com processos até injustos. Claro. Outros justos, mas pronto, a sociedade humana complexizou-se a tal ponto que a nossa profissão também foi apanhada na encruzilhada. Não é? Claro, e também se tornou mais complexa, não é? Vamos fazer aqui uma pausa, vamos conhecer a Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, que veio à sociedade civil para nos falar, entre outras coisas, de cursos de formação. Cursos de formação que existem para pessoas com a diabetes. É já a seguir nas respostas dos parceiros.
Olá, Lourdes Serrabulho, bem-vinda à sociedade civil. Vamos lá falar então deste trabalho tão grande que é o da associação, de fazer estes cursos de formação todos para pessoas com diabetes e não só, para pessoas com diabetes, para pessoas que tratam estes doentes e também para as pessoas que muitas vezes as acompanham em casa, não é? Este trabalho é um trabalho de quanto tempo já? 38 anos, desde 1974. Os cursos que nós sempre fizeram formação? Sim, formação organizada para profissionais de saúde e para pessoas com diabetes e acompanhantes nestes últimos 38 anos. E este ano vamos ter novidades, parece-me. Sim, vamos ter alguns cursos novos, mas o nosso programa é cada vez mais extenso e temos vindo a aumentar progressivamente. Esses cursos são todos dados aonde? Na nossa escola da diabetes? Não, temos uma escola da diabetes perto da sede da associação, que é na Rua do Sol ao Rato, número 11, e pela primeira vez... Em Lisboa, exatamente. E este ano, pela primeira vez, vamos ter formação também na APDP Norte. Em Matosinhos, não é? Exatamente, em Matosinhos. Mas abriram um espaço novo lá, que não existia? É uma parceria com a Câmara de Matosinhos que nos facultaram um espaço para fazermos formação. Porque lá na PDP Norte só vamos funcionar com formação. Portanto, para quem quisesse fazer estes cursos, estas formações, até agora tinha sempre que se deslocar a Lisboa. Exatamente. E imagino que recebam pessoas de vários pontos do país, não é? De todo o país, exatamente. E, portanto, isto vai facilitar um pouco, pelo menos, as pessoas do norte do país e parte do centro, que será mais fácil deslocarem-se, provavelmente, a Matosinhos do que a Lisboa. Mas este vosso trabalho de formação, para além dos cursos, tem outros momentos e outros pontos, nomeadamente os vossos congressos que fazem, não é? Sim, todos os anos. Seminários de educação na doença crónica anualmente em Sesimbra. Este ano vai ser o 14º e temos também congressos de educadores em diabetes. Este ano vai ser o 7º Congresso de Educadores em Diabetes, que são dirigidos a profissionais de saúde, de equipas multidisciplinares, de centros de saúde e hospitais de todo o país. Que aprendem aquela formação específica para poder lidar com doentes com esta natureza. Eu imagino que estes cursos são muito variados, porque vocês têm aqui pessoas que estão a lidar pela primeira vez com a doença, pessoas que têm a doença e que, portanto, a praticam, entre aspas, sabem o que é viver com ela e têm profissionais de saúde. Exatamente. São cursos diferentes, todos eles, não? Claro que sim, são cursos diferentes. Portanto, em termos dos profissionais de saúde, se pudermos começar por essa área, portanto, teremos 3 níveis de formação. Temos o nível inicial, que é o curso integrado de diabetes, que se dirige a equipas multidisciplinares. Não é preciso haver requisitos prévios, não é preciso a pessoa ter experiência prévia, os profissionais. Depois temos uns cursos de segundo nível, que já requer ter feito o primeiro ou ter já experiência anterior na diabetes. E depois também cursos de nível avançado. Portanto, as pessoas podem fazer uma progressão. Os cursos vão-se diversificando, mesmo para profissionais de saúde, consoante as competências naquela matéria específica que eles já têm, não é? Em função das necessidades, não é? Também, que as pessoas cada têm. Um tem, pois. Exatamente. E temos também, desde 12 de outubro, está a decorrer o primeiro curso de pós-graduação em diabetes, que é o único curso de pós-graduação em diabetes que temos em Portugal e estamos muito satisfeitos com isso. E trabalham com profissionais? Onde é que vão buscar as pessoas todas para dar esta formação? São os nossos profissionais da APDP, não é? Porque nós somos uma clínica, digamos, não é? E fazemos consultas de diabetes e temos todas as especialidades ligadas às complicações de diabetes e são os nossos profissionais. Temos 22 médicos, 16 enfermeiros, 2 dietistas, 2 nutricionistas, pessoas de educação física, que é a mesma equipa dos cuidados do dia-a-dia, das consultas de diabetes, que fazem também as formações. Portanto, todas estas pessoas estão envolvidas. Exatamente. Porque todas estas áreas são importantes para a recuperação ou para o tratamento de um doente com a diabetes? Claro que sim, são fundamentais. A formação é realmente fundamental. E as formações para as pessoas com diabetes e acompanhantes são também essenciais, não é? Para além dos atendimentos individuais que fazemos no dia-a-dia, quando as pessoas vão à consulta, é realmente muito importante estarem em grupos. E temos, por exemplo, cursos para pais de crianças com diabetes tipo 1, para conversas com pais de adolescentes, temos cursos para pessoas com diabetes tipo 1, campos de férias para crianças e jovens. Estamos a falar da diabetes, que agora se eu falar muito, não é? Que aparece nas crianças, não é? Cada vez mais há diabetes também nas crianças, mas essencialmente diabetes tipo 2. Penso que será isso que se está a referir, que é não é? O que é provocado pela alimentação e pela desregulação da alimentação, não é? Exatamente. Mas o que me está a falar é das crianças com diabetes tipo 1,
portanto, que têm esse problema, vão ter pela vida fora e não têm hipótese de se recuperar a esse nível, não é? Estes cursos, para quem quiser ou precisar de saber mais, perceber quando é que vão funcionar, em que horários e como, diga-me como é que as pessoas podem chegar até vós. Portanto, nós temos o site, não é? Que é www.apdp.pt, as pessoas podem consultar. Acho que está a passar o nosso rodapé do programa também. Nós também enviamos SMS às pessoas com diabetes antes dos cursos, que têm resultado de uma forma muito boa, a convidar para o curso. E então conseguimos, nesta altura, já temos os cursos para pessoas com diabetes preenchidos até meio do ano, com os SMS que temos enviado, que é uma forma excelente. Os profissionais de saúde veem no nosso site e nós enviamos também o nosso livro de formação para todos os centros de saúde e hospitais de todo o país. Todos, uma espécie de catálogo dos cursos que vocês têm. E tem uma coisa muito interessante, que é uma cozinha, não é? Especial, para cozinhar para pessoas que têm que fazer uma alimentação diferente por causa da doença, não é? Portanto, eu acho que nós todos devíamos fazer uma alimentação boa e equilibrada para Sim, claro, não é? Claro, não era isso que eu estava a dizer. Mas então fazemos cursos de cozinha, exatamente, dirigidos às pessoas com diabetes, onde as pessoas podem praticar, não é? E, portanto, podem aprender também a comer melhor de acordo com... são cursos também, não é? São cursos também, específicos. Sim, exatamente. Que são feitos também em Lisboa, não é? Estes cursos? Também lá na Escola da Diabetes. Temos também lá um espaço de atividade física, com professores de educação física, onde as pessoas também podem praticar atividade física. Só pessoas que tenham a doença ou não é aberto a toda a gente? É só para as pessoas que têm sim, em princípio, este problema com diabetes, mas provavelmente poderemos alargar. Portanto, tem abrangido na prática todas as áreas que implica melhorar a vida destas pessoas que vivem com a diabetes. Lourdes Serrabulho, que seja um bom ano, então, em termos de formação para a associação. Esta não é a única notícia de hoje, é a altura de seguirmos para outras notícias dos nossos parceiros na agenda que vem aí. Veja o que é que vai acontecer nos próximos dias. A exposição O Tesouro dos Faraós, o Templo de Abu Simbel, em Portugal, chega à cidade do Porto. Trata-se de uma réplica de um templo egípcio, onde o público pode visitar 3 salas de exposição, com réplicas de imagens e estátuas presentes no templo original. Quem quiser conhecer este templo egípcio pode fazê-lo nos Jardins do Palácio de Cristal até 3 de fevereiro. O Museu do Oriente promove o curso China, os últimos 3 séculos. Ao longo de 12 sessões, que decorrem até 23 de março, a formação percorre os últimos 3 séculos da história do gigante do Oriente, desde o período do apogeu do Velho Império até à modernidade. A Fundação Calouste Gulbenkian abre as portas à exposição Imagens ou Sombras do irlandês Gerard Byrne. Assim vai poder conhecer as obras mais significativas deste artista contemporâneo, que explora através dos seus filmes e fotografias as fronteiras entre performance, televisão, teatro e cinema. A exposição pode ser visitada até ao final do mês. A Associação Portuguesa dos Nutricionistas realiza a 5ª edição do curso de atualização profissional em Nutrição Clínica, no dia 19 de fevereiro no Porto, que visa dar a conhecer as novidades e atualizar os conhecimentos práticos dos nutricionistas nacionais. O Museu Nacional de Arqueologia abre as portas para as antiguidades egípcias. Trata-se de uma exposição permanente, constituída por mais de 500 peças, que contam mais de 5.000 anos de história desse ponto do globo, que desperta a curiosidade de pessoas de todo o mundo. Pois está quase na hora de irmos embora, mas não nos vamos despedir sem lhe deixar, como é habitual, algumas sugestões de leitura. Hoje tenho 2 livros aqui como sugestão. Um deles chama-se 100 perguntas e respostas sobre álcool, drogas, tabaco. É de Vânia Wiesberg e este livro foi feito inspirado nas dúvidas de muitos jovens ou de vários jovens sobre como lidar com este tipo de dependências. É um livro útil para pais, para profissionais também,
para os jovens sobre estas matérias e ensina muita coisa em termos de comportamento. O outro livro é um livro dedicado a um viajante muito famoso dos finais do século XIX, Richard Francis Burton. Ele escreveu muito sobre viagens e aquilo que ele escreveu ainda hoje é estudado. Este livro chama-se Viagem ao Coração de África, foi escrito por Peter Laufman, é do Círculo de Leitores e vale a pena conhecê-lo. Bom, estamos no final. Em 12 anos, o número de matemáticos e de cientistas passou quase para o triplo. Apostar na formação nas áreas da ciência deu frutos e cada vez há mais investigadores portugueses a fazerem novas descobertas, isto apesar de muitos deles trabalharem fora do país. Amanhã, o Sociedade Civil vai dedicar 1h30 à inovação científica em Portugal. Tenham uma boa tarde e não se esqueça, Sociedade Civil somos todos nós.